Olá, olá, boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos à Mídia Podcast. Quem fala para vocês pronto, é a Gabriela e tem aqui o nosso convidado, Elias. Pode fazer uma apresentação. Olá, meu nome é Elias Justo, fui convidado hoje a participar de uma entrevista do Mídia Podcast e vai ser um prazer estar aqui em conversar contigo, Gabriela. Obrigada, Elias. Ai, que gentil. Pronto, Elias, nos fala mais um pouco de ti. Realmente queremos saber quem é o Elias. Elias é um ator. É um ator que foi formado pela Proxima em junção com a TPA. Então, desde lá, antes disso, eu comecei no teatro, comecei a fazer teatro na igreja, onde fiz mais de 3 anos. Uau! Sim. Depois do teatro, eu decidi ser ator. Ser ator é uma coisa fantástica. Então, houve a oportunidade e participei da formação da Proxima. E hoje eu estou aqui a falar contigo sobre as dificuldades que nós, atores, temos de se enquadrar no mundo cinematográfico. Também me feita ser uma atriz. Com certeza. Elisa, me feita. Fala mesmo. Ok. Como é que começou a fazer teatro, Elias? Eu comecei, digamos, né, o primeiro passo para se adquirir qualquer paixão é a observação. Tinha um grupo de teatro na igreja onde eu pertencia, que é a igreja da IESA, local de Patmos, e tinha um grupo Abderval, eu me lembro. Eu olhava para eles e eu dizia, esses são grandes atores. São pessoas que deveriam levar o teatro mais além fronteiras. Uau! Pois bem, então eles apresentavam sempre teatros na igreja e eu sempre via o talento deles e eu decidi, não, quero ser assim, é isso que eu quero. Então fui lá, fiz a inscrição e comecei a ensaiar. Comecei no teatro e por sua vez também foi muito bom, foi uma experiência única, porque eu era meio tímido, meio fechado e o teatro me abriu as portas. Uau. E agora consegue ser mais socialista. Mais socialista. Que bom. Tipo, também vês para mim assim falar, ela vai ser uma grande atriz. Com certeza. Mas eu vou ser uma vilã. Me feita. Até porque para você, né, ser atriz é saber se encaixar em cada personagem. Mesmo se for uma personagem que você é a vilã, é só você interpretar. Com certeza. Tomara. Ok, Elias, houve dificuldades na adaptação? Adaptação para o teatro? Teatro, sim. Houve muitas. Porque o teatro é bem difícil. O teatro é bem difícil porque no teatro, né, comparando, ou seja, incluindo a realidade do nosso país, o teatro é bem difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos as condições de reprodução ou de apresentação. Então nós temos que utilizar o pouco que temos. Nós apresentávamos né, sem usar microfone e às vezes é num campo aberto, numa igreja onde tem muita gente. Você tem que gritar de modo que até o que está lá atrás possa te ouvir. Mas é gritar mesmo muito alto. Tem que ser muito alto. E às vezes, quando a gente fala muito alto, tira o sentimento, tira aquela emoção. Porque tem coisas que tem que falar baixo. Então é difícil, né? Se encaixar perfeitamente numa personagem no teatro. E quais são essas coisas que pode falar baixo? Desculpa, estou muito curiosa. Não entendi? Quais são essas coisas que pode falar baixo? Por exemplo, nós dois somos atores de teatros, né? Estamos a encenar. Ok. E aí de repente eu venho e eu quero te contar uma fofoca, um boato, né? Eu não tenho que gritar. Porque às vezes o cenário é único. E tem pessoas ao lado e que não podem ouvir. Eu tenho que falar de uma forma que só você me ouça. Ok. Que bom. Elias, fala-nos de um pouco da sua trajetória do teatro. Acho que foi um dos aspectos mais difíceis, porque eu pensava que ator
ator em teatro e ator em cinema é a mesma coisa. Oh, é diferente? Totalmente diferente. Como? Até porque cinema e teatro são coisas diferentes. Porque teatro é uma manifestação cultural. É uma arte onde se representa culturas. E cinema é, digamos que é produção de filme. O cinema é mais tranquilo, o cinema é mais básico, porque no cinema tem condições para tal, tem micros, tem Tem tudo, câmeras né? e cinema você pode fazer em qualquer parte. Mas a minha trajetória do teatro para o cinema foi muito difícil. Por quê? Porque eu estava habituado com teatro. Ok. Eu estava habituado com teatro. E quando eu comecei a fazer o curso, a formação em atores em cena, eu pensei que seria algo básico, porque eu já estava no teatro há muito tempo. Mas não. É bem difícil. E eu, por mim, é mais fácil uma pessoa sem nenhuma experiência de teatro ir para o cinema do que uma pessoa que já está no cinema ir para o teatro. Teatro. Sim, porque tem muitas regras. Por exemplo, as regras de apresentação. No teatro não se pode dar as costas, no teatro tem que falar alto, tem que fazer sempre gesto. Certo. E isso no cinema não. No cinema, dar as costas, falar baixo ou alto, isso não tem muita relevância assim. Então, foram características, né? Bem difíceis de mudar, mas atualmente, né? Depois da formação, eu me tornei capaz de fazer a distinção. E hoje em dia posso apresentar teatro normalmente, com os detalhes de como deve ser apresentado um teatro. E para o cinema também, normalmente, já não enquadro mais sem separar. E eu acho que, assim, é que ser profissional, saber separar. Colocar cada coisa no seu lugar. É, realmente. Ativar o modo Moisés, não é isso? Separação das águas. Como foi ser membro do grupo Abderval? Foi muito bom, porque o grupo, eu comecei a minha carreira no teatro no grupo Abderval já. O grupo Abderval foi a minha base. Foram eles que me formaram para o teatro. Então, foi uma experiência única. Eu conheci muita gente lá e aprendi sobre teatro. Eu digo que eu aprendi quase tudo lá, porque eu comecei a carreira no teatro lá e terminei lá no teatro. Foram 3 anos de experiência. A gente apresentou muitas peças teatrais. 3 anos? 3 anos. É bastante. Foi muito ensaio. Eu aprendi muita coisa. Eu digo que o grupo Abderval vai ter sempre um espaço na minha mente, sei lá. E sempre que alguém falar desse grupo, virão lembranças positivas, porque o grupo Abderval me assegurou. Mas não vai chorar. Ainda não. Ainda não. Acho que aqui o Elísio preparou alguns guardanapos. Temos condições. De lá para cá, quais foram os outros grupos que participou ou que teve experiências e que já trocou com os outros autores? Isso de lá para cá, né? Sim. Foram por volta de 4 anos atrás. Desde lá eu tive um pouco meio distante do teatro. Tive um pouco meio distante do teatro, mas ainda sempre tinha contato com outros colegas, outros atores que também faziam contato comigo. E sempre procurei de pessoas que também fazem o mesmo que eu, de modo que o conhecimento que ele tem e o que eu tenho, a gente possa compartilhar e com isso desenvolver mais profissionalmente, que é no teatro, né? Isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. Como é que você vê o teatro em Angola? Bom comparando com alguns anos atrás, né? Porque já tem crescido, mas ainda assim eles tinham que fazer mais. Ou seja, nós tínhamos que fazer mais. Por quê? Porque os jovens estão cada vez mais desinteressados em fazer artes, principalmente teatro. E teatro ou seja, o ramo teatral é uma carreira em que a pessoa custa para desenvolver e começar a ganhar notoriedade com as outras entidades. Então as pessoas procuram fazer coisas mais fáceis e fogem do teatro. O teatro é bom porque com o teatro
você demonstra como é que é a realidade de um país através da atuação, através da arte, Ok. através da representação, nós conseguimos transmitir uma mensagem. Então, se houvesse mais jovens interessados no teatro, acho que o nosso país não estaria do jeito que está, particularmente a nossa província. Pronto, na sua cosmovisão, dá a entender que o teatro que em Angola pode andar? Pode. Pode. Pode, desde que haja pessoas interessadas no assunto, pode andar. E muito bem. Uau, Yeah. isso é muito bom. Sim. Mas como é que pode? Dê aqui alguns exemplos. Como é que pode andar? O teatro desperta a atenção das pessoas. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo sobre saúde, algo que eu também. A gente poderia utilizar o teatro, né, para despertar as pessoas. Por exemplo, em casos de HIV e SIDA, notou-se que a incidência de HIV e SIDA na província da Huila tem crescido bastante. Realmente mesmo. E as pessoas os atores deveriam utilizar o teatro para alertar as pessoas, para utilizarem medidas de prevenção. Essa é uma forma, não só na saúde, mas também com outros setores, tanto faz agricultura. O teatro, digamos que o teatro desperta a atenção, desperta a atenção da população. Isso é muito bom. Mas isso aqui também é uma ação que tem que ser coletiva, porque se for individual, não se vai longe com isso. Viva, viva! Entrando no nosso tema, já ficamos a saber quem é o Elias Justo. Prontos, agora gostaria de saber como é que foi formado, não é, pela Patrocina no curso do ator com cena. A formação foi feita pela Aproxima. Aí quando eu decidi já me especializar ou me tornar profissional no cinema, ser um ator profissional, foi uma formação que terminou no dia 30 de agosto de 2023. Foi uma formação muito, muito boa, digo porque com isso, com aquela formação pude aprender várias coisas. E nós tínhamos um formador, o nosso formador. Sim. Ele não nos limitava. Ele não nos limitava. Ele nos disse que um ator, independentemente da sua característica ou do seu temperamento, ele deve saber se enquadrar em qualquer personagem. Então, se formos para ver, existem pessoas mais calmas, abertas, fechadas. Sim. Normalmente tem os coléricos, fleumáticos, os sanguíneos e os melancólicos. Certo. Todas as pessoas possuem esses comportamentos ou essas características. Por exemplo, eu sou uma pessoa fechada, né? Sim. Sou uma pessoa fechada, minha personalidade natural. Como ator, eu tenho que saber ser aberto quando me derem uma personagem aberta. Okay. Tenho que saber ser fechado quando me derem uma personagem fechada. Eu posso ser calmo. Se a personagem for extrovertida, eu tenho que me tornar. Sim. Mais ou menos isso. Não está aqui, não é? No nosso guião. Sim. Mas eu gostaria de saber, Gostaria que desse um exemplo, não é? De uma personagem, deixa-me ver. Faz uma simulação na qual descobriste que eu te traí. Simula. Nesse caso, você é minha esposa, é minha namorada e você me traiu. Sim, você descobriu. Vamos simular aqui. Eu encontro que você me traiu com um cara ou, por exemplo, estás com uma pessoa que me traiu? Já, a pessoa que eu traí, não é? Já se foi, mas você descobriu a traição. Que simular. Tá bom, por exemplo. Eles ficam atenta, ou atento, não é? De como sou uma boa atriz. Tá bem, começando. Como é que você foste capaz? Eu? Capaz de quê, amor? Como é que foste capaz de fazer isso comigo? Fiz o quê, amor? Sério? O que eu fiz? Gabriela, não se faz de estúpida. Eu já desconfiava contigo. Eu desconfiava que você está me traindo.
Alguém meteu isso na sua cabeça, só pode... Ainda tens coragem de me olhar nos olhos? Tens coragem de negar? Eu vi. Viste? Eu vi com meus próprios olhos. Foste filmada. Onde? Gabriela, não quero mais nada contigo. Tudo o que existia entre nós acabou. Acabou. Isso não é justo. Shh, shh. Não fala mais nada. Eu vou te dar a oportunidade de você pegar tuas coisas e ir embora. Eu não vou falar nada. Eu não quero manchar tua imagem. Por isso, tudo o que existia entre nós acabou. Ai, meu irmão Elísio precisa saber disso. Consegui fazer o Mani sorrir. Consegui. Isso é muito bom. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Uau. É basicamente isso. Estamos só gordinhos. Não, excelente. Isso não sabe de pão. Obrigada. Ok, Elias, como que foi a sua formação e qual é a experiência que teve? Digamos que eu tive várias experiências. Muitas, porque o nosso formador, né, ele sempre nos dava casos de interpretação. Porque o que distingue de um ator profissional e um ator amador é que o ator profissional deve saber se encaixar Certo. em todo tipo de personagem, em todo tipo de situação, dá asas à imaginação. Isso é muito... Porque atuar também é imaginar. E respondendo à tua questão, como é que foi a minha experiência, né, no momento da formação? Certo. Foi uma experiência única que, se desse para descrever em uma só palavra, eu diria excelente. Uau! Excelente, extraordinária. Esbelta. Esbelta. Se for uma mulher, como é que caracteriza? Normalmente eu gosto, na mulher eu analiso sempre o comportamento. Digamos que é aquela mulher que tem comportamento Negativo? aplaudível. Ok. Comportamento bonito. Mulher que sabe estar, mulher que entende. Elis, você está falando de mim? Mulher que não pede dinheiro. Não, essa parte não. Essa parte não está falando de mim. Ok. Deu para fazer contatos com outros colegas e realizadores? Deu. Sim, desde a formação, desde o término, né, da formação, eu saí um pouco do cinema. Não saí porque me ausentei, eu estava bem distante. Eu saí do grupo, porque no momento da formação lá tinha vários atores. Acho que, se eu não estou enganado, eram uns 30 autores. 30 pessoas que estavam a fazer formação de atores em cena. E nós sempre tínhamos contactos. E até inclusive no momento que a gente estava a fazer a formação, também estava a decorrer um casting para um filme. Uau! Sim, e um casting para um filme. E nós tínhamos a oportunidade de participar no casting. Só que eu não participei porque desde ali eu procurei trabalhar, ou seja, desenvolver individualmente, que é algo aqui no cinema que quase todos os atores têm que fazer. Fiquei um pouco distante do grupo, mas tenho mantido contato sempre com outros atores. E realizadores também. Sim, realizadores também. Diz que encontraste uma boa atriz também. Ok. Foi anunciado que depois de terminar a formação, haveria uma gravação em uma curta-metragem. Conta-nos como foi o processo da produção e qual foi o teu papel desse filme. Depois da formação, nós fizemos um cenário de simulação, uma simulação, como se fosse um exame final da nossa formação. Mas foram mais para os roteiristas, foram mais para os roteiristas. E nós como atores em cena, eu me lembro que a gente estava a fazer um mini cinema, mas não foi gravado, foi uma representação momentânea. Eu me lembro que eu estava a fazer um papel de taxista
na época, sim, taxista. Logo taxista. Yeah. Estavas a cobrar? Não, o taxista normalmente é o motorista e o cobrador. Ah, É, ok. sim, O cobrador é o gerente. é o gerente. Sim. Digamos que foi uma personagem figurante. Ok. Figurante. Existem muitas reclamações acerca da abertura no mundo cinematográfico angolano. Dizem que são sempre as mesmas pessoas que aparecem nesse projeto. Por acaso existe outra abertura? Não. Essa é a mais pura verdade. Se formos para ver, se você analisar, eu não sei qual é o problema então que se passa com o nosso país, né? Se você for analisar todas as gravações, eu digo filme, novelas, que são feitas aqui no nosso país, são sempre as mesmas pessoas. São. E Por quê? isso é algo que a gente precisa eliminar, sabe? Isso acontece, isso é fechar a porta para os outros atores. Realmente. É fechar a porta. Por quê? Digo isso porque as pessoas, ou seja, os realizadores têm medo. Eles têm medo de fazer, por exemplo, né? Fazer um filme ou produzir um filme. Depois, quando chega o momento do lançamento desse filme, as pessoas aderem pouco, tenham pouca aderência. Por quê? Então eles utilizam pessoas que já são famosas. Se você vê os filmes agora, os filmes e músicas, eles utilizam influências, Certo. utilizam músicos, e muitos deles não têm noção sobre cinema. Sobre cinema é verdade. Sim, mas utilizam isso por quê? Porque já sabem que essas pessoas têm um elevado número de seguidores nas redes sociais, e quando participarem do filme ou da novela, então a tendência é que o filme seja mais visto por pessoas. E eu acho que isso é uma estratégia boa, mas não é assim tão boa, porque fecha a oportunidade dos outros atores. Tem pessoas que eles fazem, tem pessoas que são profissionais na área do cinema, né? E essas pessoas não aparecem. Em vez deles aparecem músicos, influências digitais. Acho que isso é triste, é algo que todos os produtores têm que pensar e ver pela essa situação. E, normalmente, ou seja, geralmente, só se sabe o talento de uma pessoa quando ele faz alguma coisa. Realmente. Por exemplo, se você é ator, né? Você é uma atriz, nesse caso. Por exemplo, você é uma atriz e você é boa. Você é boa naquilo que você faz. Mas não te abrem as portas, estás a ver? Ficas sempre fechadas e pode gerar frustração. Então, o beco para a cinematografia em Angola ainda é muito estreito. Muito estreito, porque às vezes os próprios produtores, realizadores, é que bloqueiam os atores. Realmente. Realmente. É lastimável isso. Sim. Como um novo talento, sabendo que existe pouca abertura no mundo cinematográfico, o que tem feito para se posicionar no mercado do cinema? Pergunta interessante. Eu gostaria também de passar essa informação, né, para os outros atores iniciantes. Tanto os iniciantes, tanto os atores iniciantes, né, como os veteranos já, os antigos combatentes, mas que ainda não desenvolveram. A informação que eu deixo é: trabalham de forma individual. De forma individual. De forma individual não é abandonar, por exemplo, né? De forma individual não é abandonar o cinema e começar a fazer outra coisa. Eu digo, comece a produzir você mesmo. Atualmente todo mundo tem um telefone, um smartphone. Com isso você consegue produzir conteúdos. Você vê? Você faz pequenos cenários, montas. E quanto mais seguidores, quantas mais pessoas virem os seus vídeos, mais chance de ser chamado para um grande projeto você vai ter. Então, o apelo que eu deixo é: trabalham de forma individual. Passam a fazer os vossos conteúdos, publicam nas vossas redes sociais. E eu tenho certeza que com talento, dedicação, muito esforço, vocês vão ser grandes atores, vão ser internacionalmente conhecidos. Quem sabe, né, algum dia serão chamados para participar em projetos internacionais. Então, o trabalho é de forma individual. Pois é. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Estou aqui querendo entender
Eu não entendo mais o que está falando. Ok, já pode perceber que estamos aqui, só falta alguns minutinhos, ok. Elias, me diz um pouco, não é? Quem é Deus para si? Para mim, Deus é um pilar em que eu me apoio sempre. Eu sei que é um pilar indestrutível, né? Algo que não se pode cair, algo que não cai, algo que não quebra. Então, Deus é o ponto mais fixo em que nós devemos estar, em que todo ser humano deve estar. E de que maneira tens glorificado o santo, poderoso, soberano no mundo do cinema? De que maneira? Por exemplo, só no mundo do cinema ou na minha vida pessoal também? No mundo do cinema. No mundo do cinema é também transmitir, né? É fazer conteúdos, por exemplo, gravações, em que você alerta as pessoas, normalmente aquelas pessoas que sofrem, de que Deus está sempre ali, independentemente do teu sofrimento, independentemente da situação que você esteja a passar, fome, doença, Deus está sempre ali. Deus está sempre, realmente. Deus está sempre. Ele é invisível aos nossos olhos, mas as ações de Deus são visíveis. Nós conseguimos ver. Não, realmente. E qual tem sido o seu contributo para o desenvolvimento do cinema na Willa sendo autora? O meu desenvolvimento, digamos que é mais fora das câmeras. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito incentivadora. Então estou sempre naquela tendência de incentivar mais pessoas a adquirirem-se no mundo do cinema. E quantos mais atores a gente tiver, melhor. Tem aqui um projeto, acho que vou participar também. Autos, tome convidada. Willa Wood. Pronunciei bem. Willa Wood. Willa quê? Wood. Isso é muito bom. É possível esse projeto se concretizar? É muito possível. Mas para ser possível, né? Digamos que não é fácil, mas não é impossível. Com muito esforço, dedicação e uma colaboração coletiva, pode se concretizar. Só tomar decisões certas, formar mais pessoas e nós vamos transformar essa cidade ou essa província da Willa em uma província cinematográfica, ou seja, uma província bem desenvolvida em questões de cinema. De cinema. Ok, fala um pouco da figura pública do momento. Daniel Cineasta. Eu quando me falam de Daniel Cineasta, eu olho para ele e eu vejo um jovem sonhador. Um jovem talentoso e sonhador. E a Daniel Cineasta, eu acho que é um dos poucos, né? É um dos poucos, ele também é ator para já, é um dos poucos atores que estão a esforçar para que o cinema aqui na nossa província seja grande, seja algo grande e que possa alcançar mais gente. É uma pessoa estratégica, tem visão ele, eu admiro muito. Isso é muito bom. Olha, infelizmente, nosso tempo terminou. Foi um prazer, Daniel. Daniel, veja, já estou falando eu aqui. Está apaixonada. Nada, hoje só sei eu comigo. Foi um prazer estar contigo, Elias. Não será a última vez estar aqui, ok? Olá, pessoal. Se vocês verem do jeito que o Manu só está meio afobado, cansado, afobado, mas pronto, ele me pediu para poder terminar. E infelizmente terminamos por aqui. As últimas considerações do Elias. Não ter últimas considerações hoje? O Elias gosta de aparecer. Tá Tem que bem. aparecer, pelo menos a voz. Yeah. Tá bem, tem que as últimas considerações olhando essa câmera. Para já, obrigado pelo convite. Foi uma entrevista boa e vai ser sempre um prazer estar aqui no Mídia Podcast. E as últimas considerações que eu deixo para todos os atores aqui da nossa cidade é que não desistem dos seus sonhos. Sejam sempre fortes. O sucesso constrói-se
O sucesso não vem do céu, sejam fortes e não esqueçam, né, de que Deus é em primeiro lugar. Se vocês trabalharem duro nas vossas carreiras, eu acredito que vão chegar longe. E também agradeço as pessoas que têm me apoiado bastante. As pessoas que... Chega já. Não liga. Eles mesmo assim. Sim, podes continuar. As pessoas que me apoiam bastante, agradeço também a Proxima. E o caminho é para frente. A próxima atriz serei eu, ok? Serei eu. Talento. Para além da mídia, não é? Podcast tem muitos talentos. Então, por favor, ligam-me. Se faz favor. Ok, terminamos. Ficar bem. Beijinhos. Ai, vida. Terminamos.